Título: uma nota sobre publicações e prêmios psicanalíticos. No outubro de 1918, um membro da Sociedade Psicanalítica de Budapeste informou-me que, dos lucros provindos de empreendimentos industriais durante a guerra, fora destacado um fundo para finalidades culturais. Decidira-se que esse fundo seria gerido em conjunto por ele próprio e pelo burgomestre-mor da cidade de Budapeste, Dr. Stefan Barczy ou Stefan Barczy. Ambos haviam concordado em destinar a considerável soma de dinheiro em questão à causa do movimento psicanalítico, transferindo-me a administração do fundo. Aceitei essa incumbência e cumpro agora o dever de manifestar agradecimentos públicos ao burgomestre-mor, que pouco depois, com tanta honra, recebeu o Congresso Psicanalítico em Budapeste, bem como ao anônimo membro que tão alto serviço prestou à causa da psicanálise. O fundo, assim colocado à minha disposição, ao qual foi dado meu nome, foi por mim destinado à fundação de uma editora psicanalítica internacional, a Internationaler Psychoanalytischer Verlag. Nas circunstâncias atuais, considerei ser esta a nossa mais importante necessidade. Ao contrário de muitos outros empreendimentos científicos, as nossas duas publicações periódicas, a Internationale Zeitschrift für Ärztliche Psychoanalyse e Imago, não se extinguiram durante a guerra. Conseguimos manter a sua existência, mas, em consequência de crescentes dificuldades, do fechamento de fronteiras e da elevação de preços que acompanharam a guerra, tornou-se necessário reduzi-las consideravelmente em tamanho e permitir que intervalos indesejavelmente longos se interpusessem entre a publicação dos sucessivos números dos 4 organizadores dos 2 periódicos, Ferenczi, Jonas, Henke e Sachs. Um, por ser súdito de um estado inimigo, foi-nos tirado. 2 outros haviam-se alistado e engajaram-se plenamente às suas obrigações militares. No trabalho ficou apenas o Dr. Sachs, que assumiu com alto sacrifício toda a carga de responsabilidade. Algumas das sociedades psicanalíticas locais acharam necessário suspender inteiramente as reuniões. O número de colaboradores minguou, bem como o de assinantes. Era fácil prever que o descontentamento natural do editor em breve colocaria em questão a continuação dos periódicos aos quais atribuíamos tanta importância. Ainda assim, numerosas indicações que nos chegavam até mesmo das trincheiras da linha de frente assinalavam o fato de que o interesse contemporâneo pela psicanálise não havia diminuído.
Penso que estava justificado na minha intenção de pôr fim a essas dificuldades e perigos com a fundação de uma editora psicanalítica internacional. Essa editora já existe hoje como companhia de responsabilidade limitada, está sob a direção do Dr. Otto Henck, que foi por tantos anos secretário da Sociedade de Viena e coorganizador dos 2 periódicos psicanalíticos e que, depois de uma ausência de vários anos em serviço ativo, voltou a seu trabalho anterior em prol da psicanálise. A nova editora, financiada pelos fundos da doação de Budapeste, assumiu a incumbência de assegurar o aparecimento regular e a distribuição certa dos 2 periódicos, tão logo as dificuldades de circunstâncias externas o permitam. Pretende-se restituir-lhes as suas antigas dimensões e, se necessário, aumentar essas dimensões sem qualquer ônus extra para os assinantes. Ademais disso, porém, e sem esperar por melhor situação, a editora continuará a imprimir livros e opúsculos dentro do campo da psicanálise médica e aplicada, e uma vez que não tem preocupação de lucro, estará apta a dar mais atenção aos interesses dos autores do que habitualmente acontece nas editoras comerciais. Simultaneamente ao estabelecimento da editora psicanalítica, decidiu-se conceder prêmios anuais com proveitos da doação de Budapeste a 2 trabalhos que se destacam, um no campo da psicanálise médica, outro no da psicanálise aplicada. Esses prêmios, num total de 1.000 Kronen austríacos, destinam-se a serem concedidos não autores, mas a trabalhos individuais, de modo que haverá a possibilidade de um mesmo autor ganhar o prêmio mais de uma vez. A decisão quanto à questão de saber quais, entre os trabalhos publicados durante um determinado período, irão receber os prêmios, não foi transferida para uma comissão, mas será mantida nas mãos de uma só pessoa, que será o administrador do fundo. De uma outra maneira, se uma comissão julgadora tivesse que ser formada com os melhores e mais experientes analistas, os seus próprios escritos teriam que deixar de ser considerados e o esquema poderia facilmente fracassar na sua intenção de distinguir realizações exemplares na literatura psicanalítica, se aquele que julga se achar hesitando entre 2 obras de valor praticamente igual, terá o direito de dividir o prêmio entre ambos, sem que a atribuição de um meio prêmio implique em qualquer desapreço do trabalho em questão. Pretende-se que esses prêmios sejam, em geral, concedidos todos os anos e que a escolha abranja toda a literatura psicanaliticamente importante, publicada durante aquele período, independente do fato de o autor da obra em questão ser ou não membro da Associação Psicanalítica Internacional. Os primeiros prêmios já foram concedidos e dizem respeito a artigos publicados durante o período de guerra de 1914 a 1918. O prêmio de psicanálise médica foi dividido entre o artigo de Carl Abraham, abre aspas, o primeiro estádio pré-genital da libido, fecha aspas,
1916, e o opúsculo de Ernest Simmel, Kriegsneurosen und Psychisches ou Psychisches, não sei como que pronuncia, trauma, ou seja, neuroses de guerra e trauma psíquico, 1918. O prêmio de psicanálise aplicada foi concedido ao ensaio de Theodor Hayek, Die Pubertätstritten der Wilden, ou seja, Ritos da Puberdade entre os Selvagens, 1915. Freud.